Olá, este é o Jornal da Justiça e nessa série especial sobre mediação. Mediação, a justiça do diálogo, é a redenção da justiça brasileira. Nós esperamos que os senhores e senhoras possam, ao longo desta série, ter uma ideia geral de como a mediação pode interferir na sua vida, como a mediação pode resolver os problemas da justiça brasileira, como a mediação pode ajudar os juízes a diminuir o seu acervo judiciário e como também a mediação pode melhorar a nossa atividade cotidiana. Em síntese, a mediação pode melhorar a sua vida. E nós estamos aqui hoje abrindo esta série com o Dr. Vitor Farjalo e o Dr. Wilson Pimentel, e eu sou Maraci Viana, e nós vamos aqui discutir sobre mediação. Começamos hoje falando sobre mediação e conciliação, os pontos convergentes. Então eu gostaria de ouvir o Dr. Vitor Farjalo com relação a esse tema, que considerações o senhor poderia tecer sobre isso? Pois não, é um prazer. Agradeço aí a honra do convite para participar dessa importante iniciativa e trazendo esse tema, né, da mediação, que hoje é um tema realmente de extrema importância no nosso cenário jurídico, a partir da sua adoção clara e expressa no novo Código de Processo Civil e da sua especialização em lei, quer dizer, da sua instituição, formalização do seu procedimento, enfim, por lei recente. A questão da solução dos conflitos, né, de interesses, ou mais precisamente conflitos jurídicos, no Brasil ela tem uma relevância muito grande. Nós sabemos porque o nosso judiciário está assoberbado. Quer dizer, a gente acaba numa cultura, meio que um ciclo, né, vicioso, que, se me permitem, um pequeno gracejo, uma pequena... a gente não sabe se tem muitas ações, né, porque a justiça é lenta, ou se a justiça é lenta porque tem muitas ações, né, igual aquela história do o biscoito, o biscoito vende muito, que é fresquinho, né? Você é fresquinho, não é? Mas, enfim, nós temos uma cultura do litígio ainda no país que faz com que o judiciário se veja aí às voltas, né, com demandas nem sempre necessárias, nem sempre não, que hoje é um tema realmente de extrema importância no nosso cenário jurídico, a partir da sua adoção clara e expressa no novo Código de Processo Civil e da sua especialização em lei, quer dizer, da sua instituição, formalização do seu procedimento, enfim, por lei recente. A questão da solução dos conflitos, né, de interesses, ou mais precisamente conflitos jurídicos, no Brasil ela tem uma relevância muito grande. Nós sabemos porque o nosso judiciário está assoberbado. Quer dizer, a gente acaba numa cultura, meio que um ciclo, né, vicioso, que, se me permitem, um pequeno... na verdade, uma instrumentalização ou uma espécie de conciliação. Quer dizer, instrumentalizada. A Justiça do Trabalho utilizou durante muito tempo a conciliação, o chamado juízo conciliatório, porque ela foi uma justiça criada com a preocupação muito grande para a solução de um conflito social relevante, que é o conflito entre capital e trabalho, onde a conciliação sempre foi muito estimulada, exatamente para que esse conflito não acabasse por trazer problemas muito mais, problemas sociais de maior relevância, como já aconteceu em guerra, mundial, enfim. Então, a Justiça do Trabalho adotou o que ela chamou de princípio conciliatório, e adotou até na antiga e vetusta CLT o chamado juízo conciliatório, que precedia o que eles chamavam de juízo arbitral. Então, a primeira função do juiz era conciliatória. A primeira função da antiga junta de conciliação era conciliatória. E numa conciliação persuasiva realmente, uma conciliação
E daí, no sentido de levar as partes mesmo a buscar essa solução, porque, como se diz há muito tempo, um bom acordo, ou mesmo um mau acordo, é melhor. Um bom acordo do que uma boa briga. Né? Um mau acordo com então, a briga. Era a introdução que eu o senhor concorda com essa afirmação? O senhor acha que esse é o caminho da definição desses dois conceitos, conciliação, mediação? Doutor Guaraci, eu concordo. Eu acho que a gente vive um momento, como o doutor Vitor falou, a conciliação há muito tempo ela está prevista nos códigos, enfim, e na legislação brasileira. Mas, se me permite, a conciliação, ela foi introduzida na legislação brasileira nas ordenações filipinas, em 1603. Entretanto, né, a conciliação sempre foi colocada como uma solução, vamos dizer assim, pouco utilizada, porque, como foi dito pelo doutor Fajalo, nós temos a cultura do litígio, né, da disputa, da decisão da autoridade, digamos assim. Mas, exatamente, assim, e no intervalo de menos de 2, 3 meses, a gente tem aí, digamos, uma enxurrada de dispositivos legais regulamentando a mediação, que até então carecia de regulamentação, embora já pudesse ser praticada, evidentemente. E tanto o novo CPC, como o Dr. Vitor colocou, quanto a Lei 13.140, elas regulamentam a mediação. No primeiro caso, judicial só, no segundo caso, judicial e extrajudicial. E eu acho que o ponto de convergência, como bem colocado também pelo Dr. Vitor, ambos são métodos de solução de conflitos caracterizados pela autocomposição. E se distinguem, portanto, da solução de conflitos feita pelo judiciário ou pela arbitragem, que são métodos de heterocomposição, onde existe a adjudicação. O senhor usou uma palavra que eu aprecio muito, porque todo mundo fala de meios, né, alternativos de solução de conflito. E eu sempre me bati dizendo que não são meios, são métodos. Que a conciliação é um método em que o conciliador tem uma interferência, não é? Na busca da solução, ele tenta influenciar as partes a um acordo, e na mediação, a metodologia aplicada não é uma metodologia de você influenciar, é de você favorecer, facilitar, ampliar o diálogo para que as partes, por si sós, cheguem a essa, vamos dizer assim, autocomposição que foi colocada aí. Bem, eu queria pontuar exatamente isso, colocado conciliação e mediação. Mas na vida, na experiência profissional de vocês, a conciliação, ela tem sido obtida com muito êxito ou com resultados satisfatórios, ou ela causa problemas depois de obtida, digamos assim? Eu penso o seguinte, quer dizer, foi muito bem focado, doutor Guaraci, essa sua, em relação à mediação e à conciliação, porque eu ouvi que a mediação é exatamente, o nome já diz, é você levar as partes, conduzir ao máximo as partes a um ponto de meio, que elas se aproximem ao máximo, a um ponto que elas acabem, elas próprias, chegando à solução. Né? Podando, tirando as arestas, de maneira que quando elas se veem tão próximas da solução que elas acabam. Essa conciliação, a experiência que eu tenho profissional, é que a conciliação, na verdade, ela nunca foi, a não ser que a matéria, a natureza ou o objeto do litígio fosse, né, demandasse, exigisse um maior esforço conciliatório por parte do julgador, ela nunca foi muito explorada como solução, na minha opinião, ideal da lide, né? Que não a sentença. E aí, não sei, eu realmente não sei as razões disso, não sei se a conciliação, não sei se às vezes demanda uma técnica que hoje a lei é clara em termos da mediação, demanda uma técnica do mediador, demanda condições de ele poder levar as partes ao meio e à solução, mas na minha vida profissional eu nunca vi a conciliação ser efetivamente estimulada, até porque havia uma espécie de temor de que o juiz pudesse, na conciliação, estar prejulgando. Isso foi uma coisa que eu vi muito acontecer, né?
quando, na verdade, ele estava tentando persuadir as partes. Mas o papel do conciliador é exatamente esse. Exatamente. É você tentar convencer as pessoas de que, naquele caso específico, o acordo é melhor do que as agruras de um processo. Exatamente. Eu acho que nesse ponto, aí vem a diferença do mediador para o conciliador, como o desembargador colocou. O conciliador ele é mais ativo, propondo soluções. O mediador ele tem um papel mais passivo de entender o conflito e fazer com que as partes se entendam sem propor soluções. Porque a partir do momento que ele começa a dar ideias, ele pode se afastar um pouco da sua imparcialidade, ou pelo menos parecer isso para uma das partes, e aí ele acaba perdendo um pouco da confiança que tem que ter para mediar bem. O que eu costumo observar é que, geralmente, na arbitragem e na conciliação, é possível que tenha desdobramentos, como na execução forçada. Na mediação, a gente pensa que o caminho é exatamente evitar esses desdobramentos. De qualquer maneira, nós vamos continuar aprofundando esse tema no próximo bloco e espero que vocês permaneçam conosco para perceber o que a mediação pode trazer de útil para a sua vida. Olá, voltamos nessa nossa série do Jornal da Justiça sobre mediação. Nós havíamos falado no bloco anterior que a conciliação e a mediação são coisas muito próximas, mas também que têm métodos de obtenção de resultados diferenciados. E eu queria ouvir os nossos debatedores aqui exatamente as questões das conciliações que foram bem-sucedidas e aquelas que tiveram algum desdobramento pós-conciliação. Por exemplo, quando as partes se recusou a cumprir o acordo, significa dizer que naquele momento ela tomou uma decisão e depois talvez tenha se arrependido, que acho que é isso que acontece. E naqueles casos em que a conciliação realmente resolveu essa questão. E é importante pontuar que é o seguinte: quando a conciliação é bem resolvida, ela elimina um processo, eliminou um trabalho do judiciário e talvez um custo tenha sido diminuto. No momento em que você faz uma conciliação mal sucedida, você vai gerar uma possibilidade de um novo processo, uma nova disputa e talvez uma certa frustração para se alcançar as próximas conciliações. Eu queria que talvez os senhores pudessem, doutor Viva, me esclarecer melhor sobre isso. Eu vejo, desembargador, doutor Valdir, Wilson, eu vejo o seguinte: a conciliação em si, ela não chega a ser uma solução do conflito que realmente, ela embora ela põe fim, claro, ao conflito, mas nem sempre ela põe um fim psicológico ao conflito. E muitas vezes, ela não põe esse fim exatamente até por um caráter pedagógico que às vezes o acordo tem. E com isso produzindo reflexos em situações semelhantes, também conflituosas. Então é aquela história, a pessoa às vezes faz um acordo, aquele acordo, embora bem feito, juridicamente bem feito, etc., ele não é um caso único, ele não é de solução, ele não é uma solução. Quando você tem um caso único e você faz um acordo, dificilmente esse acordo não vai ser bem exitoso, dificilmente.
O que acontece, pela minha experiência, é quando se faz um acordo num conflito que não é absolutamente individualizado, mas um conflito que existe. Você está falando da relação de consumo de massa, digamos assim? Por exemplo, em que alguns, né, melhor sucedidos com uma decisão judicial, né, levam ao arrependimento, outros não tão bem sucedidos numa conciliação, e aí um problema cultural da compreensão da vantagem de ter feito um acordo mesmo nesse caso. E no caso do acordo, né, como o juiz fica teoricamente no meio do caminho, é quase impossível você obter uma satisfação completa das duas partes. Então, um acordo favorecendo o autor, o réu vai ficar satisfeito e vice-versa. Então, no caso, uma sentença vai ter que ter uma diferença do acordo, senão não justificaria nem a existência de um ou de outro. E aí, esse aspecto que o senhor colocou é muito importante, que é a frustração psicológica de você achar que com a decisão judicial você poderia obter uma vantagem maior. Mas aí eu vou até perguntar ao doutor Wilson se essa diferença, essa vantagem psicológica não cairia pelo fator tempo. Geralmente a sentença é bem mais demorada. A glória que vem tarde já vem fria. Então, eu acho que, sem dúvida, o fator tempo, ele é um fator fundamental quando você está falando de tutelar os interesses. O acordo que surte efeitos logo, ele já tem uma vantagem gigantesca sobre uma sentença que vai ser objeto de recurso, depois de execuções, enfim. O que eu vejo, assim, a sua primeira pergunta, desembargador, de uma conciliação mal sucedida, é o fato das partes, é o constrangimento que existe das partes terem que negociar diante daquele que vai decidir a causa. Se eu estou sendo cobrado em 100 mil reais e me defendo dizendo que não devo nada, né, até que ponto eu vou me sentir à vontade na frente do tomador da decisão, né, dizer que eu pagaria 20, 30 ou 40 mil. Então, eu acho que esse constrangimento de negociar na frente de quem decide é um dos fatores. Mas, sem dúvidas, há casos em que aquela pressão do juiz, a pressão no bom sentido do juiz experiente, dizendo, se não fizerem isso eu vou sentenciar, isso, sem dúvida, a Vossa Excelência deve ter... Então, na sua opinião, já antecipando, o mediador, por exemplo, não pode ser o juiz. Sem dúvida. Porque se o juiz for mediador, é difícil essa aproximação e também difícil essa sinceridade de propósitos na busca do diálogo, porque a mediação é a justiça do diálogo. Então eu achei interessante essa sua colocação da parte, ao mesmo tempo da autoridade do juiz, ela pode auxiliar na obtenção do acordo. E auxilia muito. Ela poderia também ter como fator, né, desestimulante da pessoa chegar e admitir, né, que aceitaria pagar parte da demanda, já que ela espera na sua defesa que ela tenha razão plena. Né? Então, esse paradoxo, né? O juiz auxilia se conseguir obter o acordo, mas ao mesmo tempo, para obter o acordo, se ele não for alcançado, a parte já entregou aí algumas das suas armas. Interessante. E falando de soluções bem-sucedidas, e aí passando para a mediação, e aqui no Tribunal do Rio existe programa de mediação, inclusive nas questões empresariais. Eu acho que não há nada melhor do que uma mediação para casos de dissolução de sociedade. Por exemplo, o Tribunal do Rio tem feito bastante isso. Eu só uma parte, porque o Tribunal do Rio tem uma experiência muito bem-sucedida nesse campo, São Paulo também, né? E por incrível que pareça, né, alguns países do norte, da região norte, alguns estados, né, da região norte, também têm obtido êxito nessa questão de mediação como forma de alternativa, né, de solução de conflitos. Na verdade, o que acontece é que o judiciário enxergou na mediação uma forma muito inteligente de diminuir o seu acervo judiciário, diminuir a quantidade de processos. E acho que todos esses tribunais, impulsionados pelas novas leis, pelo Código e pela Lei 13.140, têm um futuro aí promissor de solucionar pelo diálogo uma boa parte dos conflitos. Alguns pela conciliação, talvez com os conflitos de consumidor e grandes empresas, esses serão conflitos, enfim, mais adequados à conciliação,
e outros conflitos que a relação das partes é um pouco mais intensa, tem um estoque, ou até mesmo, enfim, que ela vai perdurar no tempo, esses conflitos talvez sejam mais adequados à mediação. O doutor Vajalo falou da Justiça do Trabalho, né? Aqueles acordos coletivos, de certa forma, é uma espécie de mediação que é feita pelo juiz, na verdade, pelo judiciário. Você junta os sindicatos, né, patronal, os empregados, e ali na Justiça do Trabalho tenta obter o que eles chamam de dissídio coletivo ou acordo coletivo. A Justiça do Trabalho é uma justiça, digamos, que tem os seus princípios, né, próprios, sobretudo essa questão dos direitos sociais, mas é um bom exemplo da mediação, da solução negociada, cujo resultado, né, é uma conciliação, mas que o método de empregado foi, de fato, uma mediação. Só acha que isso é possível na justiça, vamos chamar assim, comum? Desembargador, a Justiça do Trabalho, ela tem essa particularidade desse chamado conflito de interesses, ou puramente de interesses, que envolve os dissídios coletivos e essas decisões em que não há propriamente uma lesão jurídica, mas que há interesses, um conflito de interesses, então, em que surge a chamada justiça de equidade, né, em que o juiz atua no sentido mesmo, praticamente de mediação, e mesmo no sentido de, até porque podem chegar a proferir uma decisão normativa, o que é uma característica, né, uma das características do processo de trabalho, é aquele negócio da sentença com alma de lei, aquelas que nós já ouvimos falar, em que o juiz chega ao ponto de produzir uma norma efetivamente para vigorar nas relações individuais de trabalho. Uma coisa que eu não sei se já é o momento, mas que sempre me preocupa muito nesse aspecto da mediação e na conciliação, por tudo que eu vivi até hoje, e na conciliação, seja mediação, seja o que for, é o problema da eficácia e da segurança jurídica. Eu acho que o que talvez a gente vá falar ainda sobre isso aqui, espero que sim, é que seja qual for a solução do conflito extrajudicial, ela realmente opere, né? Ela ponha fim ao conflito. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para dar, né, credibilidade ao processo, para que as partes realmente passem a se utilizar dessas soluções alternativas. Colocar fim ao conflito, me parece que a chancela judicial daria até força de sentença, acho que a lei coloca isso. Mas talvez em 30 segundos ou menos eu pudesse me satisfazer a minha curiosidade, talvez nossos assistentes também, com relação à possibilidade da mediação desses conflitos societários na justiça comum. Eu acho que ela é muito adequada, primeiro porque é um método rápido e segundo porque é a típica relação de direito material em que as partes vão continuar a tratar com as outras depois daquela solução. Então os sócios vão continuar provavelmente a ser sócios, a não ser que seja uma exclusão, e é interesse de ambos que a sociedade performe bem. Bom, o Instituto Internacional Acadêmico de Mediação vai fazer um curso de atualização e mediação em Harvard, né, para tentar discutir essas questões societárias da mediação entre os juízes e os advogados. Talvez isso seja uma ideia de aprofundar esse tema. De qualquer forma, né, tivemos imenso prazer em tê-los conosco nessa nossa jornada sobre mediação e esperamos continuar, né, discutindo essa questão. Nosso programa não é um programa de perguntas e respostas, embora elas sejam bem-vindas pelo nosso e-mail, e também as críticas, né, são muito importantes para nós corrigirmos os rumos. De qualquer maneira, nós vamos discutir esse tema mediação e talvez enfocá-los em toda a sua amplitude. Mas gostaríamos imensamente de saber exatamente qual a sua dúvida, qual o incômodo e qual realmente é a sua opinião sobre o que nós falamos aqui e sobre o que nós devemos falar. Então, o Jornal da Justiça se sente muito honrado com a presença de vocês.